A escuridão nem sempre espera a noite cair. E às vezes, as coisas mais assustadoras aparecem nos lugares mais comuns. Mas e se aquelas figuras no corredor ou vozes na escuridão não forem apenas histórias? De exorcismos reais a movimentos inexplicáveis capturados por câmeras domésticas, esses momentos abalam até os céticos mais firmes. Estes são os 30 avistamentos de demônios mais claros. Até os incrédulos têm dificuldade em negar. Um prédio silencioso. Um elevador comum. Mas mesmo os lugares mais normais podem esconder algo profundamente perturbador. As imagens de segurança mostram uma mulher entrando no elevador. A princípio, tudo parece normal. Então, ela leva a mão à cabeça, como se algo, de repente, estivesse errado. Seus movimentos ficam lentos e estranhos. Quando as portas se abrem, ela sai cambaleando, como se estivesse sendo afetada por algo invisível. Logo depois, ela se deita no corredor. De repente, seu corpo é puxado para trás em direção ao elevador por uma força invisível. Não há ninguém ao redor. A câmera registra o momento assustador enquanto ela desaparece lá dentro. O que aconteceu ali deixou mais perguntas do que respostas. E um mistério que ainda assombra quem assiste. Este é um exorcismo real. Uma mulher chamada Maria estaria possuída por um demônio. E o motivo por trás disso é aterrorizante. Desde pequena, Maria apresentava comportamentos estranhos. Sua família acredita que tudo começou quando seu pai, em um momento de raiva, a amaldiçoou dizendo: "Vá para o inferno." Essa maldição, dizem, teria aberto a porta para algo maligno. Com o tempo ficou claro que ela não estava apenas sofrendo, ela estava possuída. Durante um exorcismo, o demônio em Maria demonstrou ódio por tudo o que é sagrado. Não temia pessoas, não se importava com Deus. A família assistia apavorada enquanto Maria falava com uma voz estranha. Eles viram o poder que as palavras de um pai podem ter, para o bem ou para o mal. Caminhar sozinho à noite pode parecer tranquilo, até que algo muda de forma muito estranha. Um homem anda por uma trilha no deserto escuro quando vê alguém à frente. Ao se aproximar, o estranho diz algo esquisito, mas em vez de se afastar, começa a segui-lo. Desconfiado, o homem começa a recuar, com os olhos fixos no estranho, sem saber se está diante de algo realmente sinistro. Tentando escapar, o homem continua andando. De repente, sente um toque em suas costas. Ao se virar, vê outro homem parado ali, imóvel. Ele tenta conversar, mas não há resposta. Apenas um silêncio frio. O segundo homem não se move, apenas observa. Estaria também possuído? Ou seria algo ainda pior? O que começa como um dia normal no quarto de uma garotinha se transforma em algo realmente estranho. Uma menina brinca com sua boneca em silêncio. De repente, sem que ninguém toque, a boneca se move. Seus cabelos se levantam como se tivessem sido tocados por algo invisível. Sem vento, sem ninguém por perto. Foi o primeiro sinal de que havia algo errado, e o clima ficou imediatamente assustador. Mais tarde, a menina está escrevendo em sua mesa. O papel começa a se mover sozinho, como se um vento invisível o soprasse. Ela olha ao redor, nervosa. De repente, o papel voa da mesa e objetos começam a se mover sozinhos. A garota entra em pânico enquanto o quarto se transforma em um caos. Imagine estar sozinho no meio do deserto, apenas com as estrelas sobre você, até que algo estranho te encontra. Uma pessoa dirigia pelo deserto vazio quando decidiu parar, sentindo que havia algo errado. Ao sair do carro, notou uma pedra se movendo sozinha no chão, como se algo invisível a empurrasse. Confuso, olhou ao redor sem entender. Então viu, uma figura alta e escura com olhos brancos brilhantes estava ali perto, apenas observando. Não falava, não se movia, apenas encarava. A pessoa ficou paralisada, em choque, incapaz de correr. Sentiu que estava cara a cara com algo que não era humano. Mais tarde, acreditou ter visto um verdadeiro demônio. Numa noite na Catedral de Lincoln City, um homem filmava a beleza do lugar, mas acabou registrando algo muito estranho. A câmera do celular mostrava o lado de fora da catedral. Tudo parecia tranquilo, até que algo inusitado aconteceu. Um rosto pálido apareceu atrás de uma das grandes colunas de pedra. O homem ficou chocado. Continuou filmando sem saber se o que viu era real.
Querendo respostas, aproximou-se do local onde a figura estava. Caminhou devagar e com cuidado. Quando chegou atrás da coluna, não havia ninguém. Apenas o vazio. A figura misteriosa tinha desaparecido sem deixar vestígios, deixando para trás apenas perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Um momento estranho foi capturado por uma câmera em uma sala de estar silenciosa, enquanto uma criança pequena brincava sozinha. Era uma noite tranquila. O bebê estava sentado no chão, distraído com seus brinquedos. Tudo estava calmo, até que, de repente, uma cadeira próxima começou a se mover sozinha. Não havia mais ninguém no cômodo. A criança olhou confusa, sem entender o que acabara de acontecer. O ambiente, antes leve, agora parecia carregado. Instantes depois, sem qualquer explicação, o bebê rolou de costas como se algo invisível o tivesse empurrado. Ninguém estava por perto o suficiente para tocá-lo. Teria sido apenas um desequilíbrio? Ou algo que não conseguimos ver realmente fez contato? O registro deixou todos sem palavras. Em outro caso bizarro, uma câmera capturou algo inacreditável envolvendo um antigo boneco de ventríloco da época da Segunda Guerra Mundial. O boneco estava sozinho, sobre uma prateleira. Seus olhos pintados mantinham um olhar vazio e fixo. O ambiente estava silencioso, sem ninguém por perto. Então, repentinamente, o boneco piscou. Seus olhos se moveram levemente, e não havia ninguém no local. Como algo feito de madeira e tinta poderia se mover sozinho, a piscada foi lenta, nítida e impossível de ignorar. A câmera continuou gravando cada segundo. O boneco não tinha baterias nem partes móveis. Ainda assim, piscou. Alguns dizem que foi um truque de luz. Outros acreditam que foi algo muito mais estranho, como se o passado estivesse se recusando a ser esquecido. Nos corredores silenciosos de um hospital, algo inexplicável também foi registrado. Um segurança, durante sua ronda, notou uma cadeira de rodas posicionada ao fundo de um corredor mal iluminado. Tudo parecia normal, até que a cadeira começou a se mover sozinha, deslizando lentamente pelo corredor, sem ninguém por perto. O guarda filmou o momento, visivelmente abalado com o que acabara de presenciar. Um encontro perturbador que ele jamais esqueceria. E no Brasil, uma operação policial de rotina tomou um rumo inesperado. Os oficiais se moviam com cautela por um prédio abandonado e escuro, suas lanternas cortando a escuridão. O silêncio dominava o ambiente até que sons de pancadas fortes ecoaram pelo corredor. Portas começaram a bater com força, como se alguém ou algo estivesse ali. De repente, o som de vidro se quebrando explodiu pelo ar, aumentando a tensão. Os policiais recuaram rapidamente, seus passos apressados ecoando enquanto a câmera captava as portas ainda balançando e os estilhaços de vidro espalhados pelo chão. Por fim, imagens de vigilância de um antigo prédio japonês mostraram mais um fenômeno sem explicação, nos lembrando de que, mesmo com toda a tecnologia, ainda há coisas que desafiam a lógica. O corredor parecia silencioso e vazio, exceto por uma mulher parada, de frente para a parede. À primeira vista, parecia que ela esperava o elevador. A câmera de segurança continuava filmando quando ela deu um passo à frente. Foi então que algo estranho aconteceu. Ela não apertou nenhum botão, nem olhou ao redor. Em vez de entrar em um elevador, a mulher caminhou calmamente, direto pela parede. Não havia porta, nem abertura. Apenas concreto sólido. Ficou claro que aquilo não era uma pessoa comum. A câmera registrou tudo. Quem ou o que era ela? Um fantasma capturado em vídeo ou algo ainda mais misterioso? 2 turistas que exploravam o Forte Gualor também registraram algo estranho. Enquanto filmavam as paredes antigas e os cantos escuros do lugar, um deles notou algo incomum. Atrás de seu amigo, uma figura sombria apareceu por um breve momento e desapareceu logo em seguida. Foi tão rápido que quase passaram batido. Curioso e confuso, o turista girou a câmera rapidamente para ver o que havia acabado de presenciar. Mas, quando voltou a filmar o local, a figura já havia desaparecido por completo. Procuraram ao redor, mas não havia mais ninguém por perto. O silêncio agora parecia mais pesado e ambos sentiram que não estavam sozinhos. O que foi registrado pela câmera? Um simples jogo de luz ou algo espreitando nas sombras do antigo forte?
No deserto escuro da Arábia Saudita, um encontro estranho e desconcertante aconteceu. Enquanto dirigiam por uma estrada deserta e sombria, uma figura misteriosa apareceu repentinamente à frente, fazendo com que o motorista começasse a dar ré lentamente. Um desconforto profundo tomou conta deles. Não sabiam o que estavam vendo à distância, tentando entender o que era aquela presença inquietante. A figura passou a segui-los de maneira sinistra, aumentando o medo e a tensão no ar. Mas, depois de alguns momentos assustadores, o motorista conseguiu acelerar e escapar rapidamente do encontro arrepiante, ganhando distância daquilo que jamais conseguiram explicar. Outro momento estranho foi registrado pelas câmeras de segurança no Hotel Wingate, quando um funcionário foi verificar um quarto no segundo andar. Naquele dia, em Illinois, um funcionário foi enviado para checar um quarto após relatos de sons estranhos. Assim que entrou, a câmera mostrou uma forma branca passando por trás dele. Ele seguiu adiante, iluminando o local com a lanterna, sem perceber nada de anormal a princípio. Ele relatou que o carpete estava arrancado e o chuveiro ligado, mas não havia ninguém lá dentro. Assustado, recuou rapidamente, contou aos colegas sobre o estado estranho do quarto e se recusou a voltar. O que realmente aconteceu ali permanece um mistério. Numa noite tranquila, 2 amigos dirigiam por uma estrada deserta quando passaram por uma casa antiga e abandonada que parecia ainda mais assustadora no escuro. O motorista diminuiu a velocidade e pegou o celular para filmar. A casa estava silenciosa, com aparência quebrada e sombria. Quando deu zoom, algo estranho surgiu na imagem. O passageiro congelou, olhando fixamente com os olhos arregalados, sentindo que havia algo errado naquele lugar. Sem pensar 2 vezes, o motorista acelerou, deixando o local o mais rápido possível. Ambos ficaram em silêncio, mas o medo persistia. Quase não falaram. Mais nada, suas mentes presas ao que viram na janela. Foi rápido, mas nítido. Uma figura parada. Seja o que for, sabiam que não queriam voltar. Outro vídeo arrepiante foi gravado dentro de um hospital antigo e abandonado, desocupado há anos. Um explorador caminhava pelos corredores escuros. No início, não havia nada de estranho. As paredes quebradas e os quartos vazios davam um ar frio ao ambiente. Ao avançar mais fundo, o prédio começou a ranger, mas ainda parecia tudo normal, até ele chegar ao fim do corredor. Lá, uma cortina se moveu como se alguém a tivesse acabado de abrir. Mas não havia ninguém. O explorador se aproximou, puxou a cortina e... nada. Atrás dela, só o vazio. O momento foi silencioso, mas profundamente perturbador. Algo invisível estava ali e desapareceu sem deixar vestígios. Anos atrás, uma menina tinha um boneco da Dora que ela amava. O brinquedo podia mover a cabeça, mas nunca teve pilhas, já que a família não podia comprá-las. Mesmo assim, ela brincava com ele todos os dias, como se fosse um amigo. Um dia, sua mãe decidiu filmá-la enquanto ela cantava e brincava. Enquanto a menina cantava, algo estranho aconteceu. A cabeça do boneco girou lentamente sozinha, encarando a menina. Ela não percebeu, mas sua mãe registrou tudo. A família ficou chocada ao rever o vídeo. Como aquilo se moveu sem energia? Algumas perguntas só deixam arrepios, nunca respostas. Em outra noite tranquila, um menino assistia televisão em um cômodo pouco iluminado. Ele segurava o controle remoto com firmeza, enquanto o único som era o do programa na TV. Tudo parecia normal, até que sua expressão mudou. Ele olhou para quem filmava, confuso. Algo parecia errado. De repente, o controle em sua mão se moveu para o lado, como se estivesse sendo puxado. Ele não havia afrouxado a pegada, mas o objeto claramente se deslocou. Seus olhos se arregalaram. Ele sabia que não havia feito aquilo e ninguém mais estava por perto. O que quer que tenha puxado, fez isso de forma clara. O suficiente para assustar até quem assiste. Nem tudo que se esconde nas sombras é fruto da nossa imaginação. Às vezes, os maiores mistérios estão bem diante dos nossos olhos, esperando para serem descobertos por quem ousa olhar mais de perto. Se você também gosta de explorar o lado oculto do mundo, deixa seu like e comenta aí. Você acredita que há algo espreitando na escuridão?